Então, boa noite mais uma vez, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje, dia 8 de maio de 2024, nós estamos na nossa quarta aula. Estamos dando continuidade ao estudo sobre os atributos de Deus, um livro que estamos estudando de A.W. Pink. Quem quiser depois adquirir, está aqui um exemplar dele. A grande vantagem deste livro, como eu tenho dito nas quartas-feiras, é que ele não tem uma abordagem apenas sistemática, mas tem uma abordagem bastante devocional, não só devocional, mas aplicativa. Não se contente em apenas dizer que Deus tem tais atributos e fica por exercício intelectual. Não, ele coloca na prática como esses atributos podem refletir na nossa vida para com ele e para com o próximo. Então, dentro dessa perspectiva, nós iremos ver hoje 4 atributos de Deus: a sua paciência, segundo, a sua bondade, terceiro, o amor de Deus e, por 4, a solidão de Deus. Então, são 4 atributos. Então, sem mais delongas, nós faremos apenas algumas considerações pontuais sobre cada uma, mas o suficiente para gerarmos uma discussão. O objetivo desse estudo sobre os atributos de Deus é que nós possamos crescer em repertório. Certamente Deus é bom em todo tempo, mas mais do que isso, Deus é paciência em todo tempo, Deus é ira em todo tempo, Deus é amor em todo tempo, Deus é santo em todo tempo, ou seja, Deus em todo tempo Ele é todos os seus atributos. Nós não podemos simplesmente selecionar um a gosto do freguês. Nós precisamos contemplar Deus com os máximos possíveis para termos uma visão do nosso Criador um pouco mais complexa do que de fato é, ou fazem parecer que não é, por meio de alguns cânticos que só destacam amor ou a bondade, né? Aliás, quando foi o último hino que nós louvamos a ira de Deus? Eu não me lembro de nenhum hino. Louvado seja Deus pela sua ira justa contra o pecado. Nunca vi um hino desta natureza, e Deus é ira. Esse é um dos atributos, não podemos dispersar isso. Mas, divago, vamos para o primeiro atributo que está aí no texto que está distribuído para os meus irmãos e irmãs aqui na igreja: paciência de Deus. Quando se pensa em paciência, pode-se incorrer no erro de imaginar alguém passivo, e por isso paciência pode ser interpretada como algo negativo, como omissão ou falta de atitude. Há outras maneiras, além dessa, de interpretar erroneamente a paciência. Por exemplo, os ímpios interpretam a paciência de Deus como uma oportunidade para praticar ainda mais males. Está lá escrito em Eclesiastes, no capítulo 8:11, acerca dessa disposição dos ímpios: visto como não executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para praticar o mal. Eclesiastes 8:11. Nada poderia estar mais distante da realidade, pelo menos partindo de como a Bíblia entende a paciência. Então nós temos aqui algumas maneiras de entender a paciência: como passividade, como fraqueza, ou até mesmo como possibilidade de pecar, Os ímpios usam dessa forma. Mas nós vamos ver que Pink nos traz aqui umas pinceladas bem simples. A ideia é sermos simples, mas não simplistas, do que seria a paciência biblicamente. Diz aí Pink: nós pessoalmente definimos a paciência divina como aquele poder de controle que Deus exerce sobre si mesmo, levando-o a tolerar os maus e a demorar-se a castigá-los. Por isso, 2 afirmações sobre essa definição. A força na paciência. Em Naum 1.3 lemos: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força. O príncipe capaz de sujeitar as suas paixões é um rei sobre si mesmo, bem como sobre os seus súditos. Deus é tardio em irar-se, porque é grande em força. Ele não tem menos poder sobre si mesmo do que sobre suas criaturas. Então aqui uma redação curta, bem simples, para mostrar que a força na paciência. Quando Deus ele suporta os maus, isso não é um sinal de fraqueza, é um sinal de força, que a sua paciência é maior do que qualquer outro tipo de ofensa ou dano que alguém possa pensar em causar em relação a Deus, e que no tempo certo virá o juízo. E também há poder na paciência.
em Romanos 9, 22. E que direis, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar-se a conhecer o seu poder, suportou com paciência os vasos da ira, preparados para a perdição. Se Deus imediatamente fizesse em pedaços esses vasos reprovados, o seu poder de autocontrole não apareceria tão eminentemente. Tolerando a iniquidade deles e lhes sobrelevando demoradamente o castigo, o poder da sua paciência fica demonstrado gloriosamente. Então, a paciência de Deus, ela é um reflexo da sua força e do seu poder. Ou seja, Deus, ele é tardio para irar-se, mas porque ele tem um grande autocontrole. Ele não se deixa estimular pelas nossas ações. Deus não é um ser que podemos dizer um ser que refrata rapidamente aquilo que nós fazemos, que espelha o que fazemos. Tem um termo melhor do que isso que me foge, mas os irmãos entenderam a ideia, né? E também o poder na paciência, porque há um propósito, né, na ira de Deus. Veja, houve um propósito, Romanos 9, 22, para Faraó. Deus suportou Faraó porque ele precisava ser resiliente, a fim de que as suas 10 pragas de juízos sobre Faraó pudesse mostrar a sua glória a todos os egípcios e a todos os povos daquela região circunvizinha ao Egito. Então, há poder e a paciência. Para nós é um alívio pensarmos assim também. Nós precisamos refletir esses mesmos traços da paciência. Então, não é fraqueza você suportar por vezes situações difíceis. E não é sinal de covardia você não reagir à primeira vista. Você precisa também de autocontrole, de paciência. Em outros termos também traduzido como longanimidade. Deus tem um longo ânimo para suportar. E nós, como seus filhos e filhas, também precisamos refletir este atributo. Vamos ver o segundo, a bondade de Deus. A bondade é a primeira virtude que se encontra sendo citada nas Escrituras, apresentada pela apreciação de Deus por algo que criara e que julga bom. Está lá em Gênesis 1:4. E viu Deus que a luz era boa. Deus é essencialmente bom. Não somente bom, mas é a própria bondade. Na criatura, a bondade é uma qualidade acrescentada. Em Deus é sua essência. Às vezes nós não refletimos muito sobre isso. Dizemos, Deus é bom, mas nós não conseguimos aprofundar muito isso e ficamos apenas na superfície. Pink vai nos levar a ver a bondade de Deus sob 2 ângulos diferentes, que eu acho que dará mais musculatura para a maneira como pensamos a bondade de Deus. Vamos ver agora. Vê-se a bondade de Deus na variedade de prazeres naturais que Ele providenciou para as suas criaturas. A bondade de Deus não se limita ao homem, é exercida a favor de todas as suas criaturas. Está escrito em Salmo 145, 15 a 16. Os olhos de todos esperam em ti, e tu lhes dás o seu mantimento a seu tempo. Abres a tua mão e satisfazes os desejos de todos os fiéis. Deus poderia ter se satisfeito em saciar a nossa fome sem que os alimentos fossem agradáveis ao nosso paladar, como sua benignidade transparece nos diversos sabores de que Ele revestiu os diferentes tipos de carne, vegetais e frutas. Deus não apenas nos deu os sentidos, mas também nos deu aquilo que os agrada. E isso também revela a sua bondade. Maravilhosa forma de pensar. Deus não agiu conosco de forma mecanicista, porque nós precisamos apenas de ingestão de alimento como se fosse um motor. Mas Deus nos deu sabores, paladares, aromas diversos. Certo autor, C.S. Lewis, refletindo sobre isso, sobre a bondade de Deus, ele diz que é difícil não crer na bondade de Deus vendo a beleza de uma rosa, ou seja, a própria rosa, a sua estética, a sua fragrância aromática, ela testemunha da bondade de alguém que criou.
Muito interessante essa reflexão. Então, não apenas dizer que Deus é bom, mas também poder perceber isso nos olhos da sua criação. Uma segunda perspectiva Pink nos oferece. Vê-se a bondade de Deus em que, quando o homem transgrediu a lei do seu Criador, notório é que não começou de imediato uma dispensação de ira sem contemplação. O que significa isso? Veremos. Bem poderia Deus ter privado as suas criaturas descaídas de todas as bênçãos, de todos os confortos e de todos os prazeres. Em vez disso, ele introduziu um regime de natureza mista, de misericórdia e juízo. Eu imagino que quando você leu as primeiras linhas do livro de Gênesis, principalmente quando chegou na queda, onde Deus havia dito em Gênesis 2,15 que se Adão comesse do fruto ele morreria. Então, quando nós somos levados em Gênesis 3, de 1 a 6, e eles comem, então todos os nossos olhos ficam esperando ele cair duro. Na primeira leitura, eu tenho certeza que essa foi a nossa expectativa. Mas qual é a surpresa? Que Adão continua animado não de feliz, mas de movimentando-se, né, dentro da criação, embora tenha morrido espiritualmente, tenha sua relação com Deus tenha sido erodida, né, destruída, derribada. Mas Deus não fulminou Adão de uma forma imediata. Houve todo um percurso de julgamento, publicação de sentença e aplicação de sentença. Deus julgou Adão e Eva, trouxe Adão, trouxe Eva, trouxe a serpente, deu juízos e começou a aplicar esses juízos, publicou-os e aplicou-os. A serpente teve seu destino revelado, que seria destruído pelo filho da mulher. A mulher teria dores de parto e o homem teria que trabalhar bastante, né, para conseguir extrair do solo o seu sustento, porque a terra com fadiga daria. Efeitos que até hoje nós sentimos na criação. Melhor que sejam os nossos esforços, por mais habilidosos profissionais que sejamos, nunca vamos conseguir uma safra 100% do nosso tempo compatível com os nossos recursos. Nós vivemos numa terra que ela ainda nos pesa sobre isso. Mas nisso, até mesmo nisso, há um misto de bondade. Deus não pesou muito a mão. A bondade de Deus, um outro elemento que Pink traz, é que a bondade de Deus foi mais visível quando ele enviou o seu Filho. Essa foi a qualidade exaltada pelos anjos. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Portanto, a bondade de Deus é apreciada superficialmente, porque é exercida para conosco no curso comum dos eventos. Não a percebemos bem, porque a experimentamos diariamente. Jamais deveríamos tolerar um instante de descrença na bondade do Senhor, seja o que for que possa ser questionado. Isto é absolutamente certo, que o Senhor é bom. As suas dispensações podem variar, mas a sua natureza é sempre a mesma. Infelizmente, meus irmãos e irmãs, por causa do nosso estado pecaminoso, quando os eventos eles não se desdobram conforme gostaríamos, nós acabamos pecando em pensamentos, atribuindo a Deus algum tipo de uma moral persecutória de nós, né? Porque eu, né? Porque eu sofro desta forma. Cuidado, né? Este perfil de pensamento não é o adequado, embora nós entendamos que nesta jornada nós seremos impingidos de várias formas, de variados tipos de sofrimento. Mais tem sido a bondade de Deus do que os sofrimentos que experimentamos. Eu tenho certeza que você se lembra de doenças que passaram, crônicas, mas que Deus ofereceu a cura. Acho que você se lembra quando esteve no hospital pela última vez, que foi algo doloroso, mas mais tempo tem passado saudável do que no hospital. Então há a bondade do Senhor, mesmo em meio aos sofrimentos e dificuldades. Então, por vezes nós nos esquecemos. É da nossa natureza, mas isso não nos desculpa. Que nós possamos, quando esses ventos de descrença surgirem,
por causa das várias provações que enfrentamos nesse mundo, que possamos manter a crença da bondade de Deus, que nos preserva e nos guarda para o dia seguinte, até que Ele volte. Vamos falar agora, o terceiro atributo, sobre o amor de Deus. Pink vai oferecer uma redação interessante, a qual eu selecionei 3 qualidades aqui que ele chama. A primeira, o amor de Deus é santo. O amor de Deus não é regulado por capricho, paixão ou sentimento, mas por princípio. Por isso, o juízo que possa utilizar para disciplinar os seus filhos é algo que está em sintonia com esse atributo. E não pode ser confundido com a ausência de amor. O Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe como filho. Hebreus 12, 6. Então, mesmo a dor infligida a nós, ela pode ser manifestação do amor de Deus, uma dor de correção. Há, por exemplo, nas orações puritanas, deixadas em vários livros, algumas orações, salvo engano, no livro A Prática da Piedade, da editora Pes, a oração na época de enfermidade. Então, esta oração, a pessoa da enfermidade ora a Deus: ó Deus, mesmo em meio à dor e ao sofrimento, qual eu entendo como disciplina do Senhor, mesmo assim está a sua mão, porque o Senhor prova todos aqueles que amam. Embora a dor seja profunda na cama, embora esteja passando por enfermidade, não vou atribuir isso ao acaso, ou à sorte, ou a qualquer outro tipo de ser, mas é a providência que dirige a tua mão que pesa sobre mim. Uma belíssima oração. Está totalmente em sintonia com o salmista. Nós vamos encontrar vários salmos de penitência, onde o salmista atribui a sua enfermidade a Deus, dizendo que o Senhor pesou a sua mão sobre ele e que clama a Deus por livramento. Ó Deus, quando ouvirás a minha voz? Ó Deus, viro no meu leito, choro dia e noite. Então, esse tipo de expediente Deus pode utilizar por causa da sua santidade, mas isso não significa que Ele não nos ame. O amor de Deus é imune à influência alheia. Queremos dizer com isso que não há nada nos objetos do seu amor que possa colocá-lo em ação, ou quem possa colocá-lo em ação. E não há nada na criatura que possa atraí-lo ou impulsioná-lo. O amor que uma criatura tem por outra deve ser algo existente nelas, mas o amor de Deus é gratuito, espontâneo e não causado por nada nem ninguém. A única razão pela qual Deus ama alguém acha-se em sua vontade soberana. O Senhor não tomou prazer em vós, nem os escolheu porque a vossa multidão era mais do que todos os outros povos, mas porque o Senhor vos amava, diz em Deuteronômio 7, versos 7 e 8. Deus amou o seu próprio povo desde a eternidade. E, portanto, a criatura nada tem que possa ser causa daquilo que se acha em Deus desde a eternidade. Deus não nos amou porque nós o amávamos, mas nos amou antes de nós termos uma só partícula de amor por Ele. É importante pensarmos desta forma, meus irmãos e irmãs, porque não há nada que você possa fazer que vai fazer Deus amar você menos. E não há nada que você possa fazer que vai fazer Deus amar mais, porque Deus ama porque Ele quer. Então isso é libertador, é ver em Deus alguém independente dos nossos sentimentos. Cuidado, não pense que isso é um pensamento muito comum. Existem muitas pessoas que acabam refletindo o seu sentimento em Deus. Se estão tristes, acham que Deus está triste. Se estão alegres, acham que Deus está alegre. Isto é um erro, né? A pessoa pode estar feliz pecando, cometendo pecados vários, e Deus estar extremamente irado com essa pessoa. É totalmente comum e possível isso. De igual maneira, nós podemos estar tristes e ao mesmo tempo Deus estar satisfeito com
conduta em meio à dor, mesmo estando triste. E nós temos vários exemplos. Por exemplo, a figura de Jó. Mesmo ele, um homem justo, Deus demonstra satisfação porque Jó, ele conseguiu conduzir-se em todo o processo como servo de Deus. Então, cuidado, para que a nossa mentalidade não seja assaltada por insanidade, porque esta é uma insanidade, é achar que Deus sente-se como nós, e projetar nossos sentimentos em Deus. De forma alguma, Deus é um outro. É um ente diferente de nós. E ele é independente dos nossos sentimentos. Por fim, o amor de Deus é soberano. Deus é soberano, não deve obrigação a ninguém. Ele é a sua própria lei e age sempre de acordo com a sua vontade dominadora. A soberania do amor de Deus infere-se necessariamente do fato de que nada do que há na criatura o influencia. Portanto, afirmar que a causa do seu amor está em Deus é outro modo de dizer que ele ama a quem ele apraz. Afirmar que Deus deve seu amor é ir de encontro à liberdade de Deus e submetê-lo a uma lei que seria superior a ele mesmo. Ou seja, Deus nos ama porque ele quer. Se dependesse de nós para Deus nos amar, estávamos perdidos, porque nós somos pecadores e pecadoras. Éramos reputados como inimigos de Deus, diz lá em Romanos, no capítulo 5, verso 10. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, servimos ao príncipe deste século, segundo Efésios, capítulo 2, verso 1 a 5, príncipe das potestades do ar, seguíamos fazendo a vontade da carne. Deus não tinha como amar alguém que age desta forma, mas Deus, independente das nossas ações, Ele nos escolheu e nos amou por Ele mesmo. E é esse mesmo amor que nos faz estar aqui, que nos trouxe para ouvir acerca do testemunho do Senhor. Por fim, o último atributo desta noite, o quarto de nossa lista, é a solidão de Deus. É um atributo um tanto quanto poético. Nós não vamos encontrar isso num texto de teologia sistemática, a solidão de Deus. Geralmente a solidão de Deus é entendida como um traço do seu ser, da teontologia, mas aqui Pink traz uma forma devocional. Vamos observar sua redação. Houve um tempo, se é que se lhe pode chamar tempo, em que Deus habitava só, embora subsistindo entre as pessoas. Não existia terra que lhe ocupasse a atenção, não existiam anjos que lhe entoassem louvores, nem um universo para ser sustentado pela palavra de seu poder. Deus não estava sob coação, nem obrigação, nem necessidade alguma de criar. Resolveu fazê-lo. Foi um ato puramente soberano da sua parte. O fato de criar foi para a manifestação de sua glória. Ele é solitário em sua majestade, único em sua excelência, incomparável em suas perfeições. Ele tudo sustenta, mas ele mesmo é independente de tudo e de todos. Ele dá bens a todos, porém não é reconhecido por ninguém. Tem-se feito uma analogia com o selvagem que achou um relógio e que depois de um demorado exame inferiu a existência de um relojoeiro. Até aqui tudo bem. Tentemos ir um pouco mais longe. Suponhamos que o selvagem procurasse formar uma concepção pessoal desse relojoeiro, de seus afetos pessoais, de suas maneiras, de sua disposição, conhecimento e caráter moral, de tudo aquilo que se ajuntaria para compor uma personalidade. Poderia ele chegar a imaginar ou pensar num homem real, o homem que fabricou o relógio, de modo que pudesse dizer, eu conheço? Fazer perguntas como essa parece fútil, porém estaria o eterno e infinito Deus, tanto mais ao alcance da razão humana? Realmente não. O Deus das Escrituras só pode ser conhecido por aqueles a quem Ele próprio se dá a conhecer. Veja, então aqui, Deus, Ele é um Deus que solitário, porque não há nenhum outro que esteja à sua estatura, dimensão e poderio.
mas ao mesmo tempo ele se dá a conhecer por meio da sua palavra. O fato de nós amarmos o Senhor e nos interessarmos por Ele é uma das formas que a sua graça tem de manifestar-se em nossas vidas e nos atrair para Ele. Porque nós só podemos conhecer a Deus por meio da revelação. E a revelação é a palavra de Deus. As pessoas aí fora podem dizer que conhecem a Deus, podem dizer que conhecem Jesus, né, da Netflix, mas esse Jesus não é o Jesus da revelação, não é o Jesus da Bíblia, é um Jesus criado pela imaginação humana. Nosso Jesus Cristo é o Jesus que se revelou a nós, que nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. E nós sabemos que quando nós deitarmos por esse solo pela última vez e fecharmos os olhos pela última vez, nós nos encontraremos imediatamente na sua presença para passarmos a eternidade com Ele, no nome do Senhor. Que Deus nos ajude e que esses atributos que nós estudamos hoje, a paciência de Deus, a bondade de Deus, o amor de Deus, a solidão de Deus, possa fazer você crescer não apenas em graça, mas também em consolo do Senhor nos nossos momentos mais escuros e difíceis. Que Deus nos ajude. Amém.